o início do tratamento do autismo, logo que detectado, conta pra gente, assim, qual que é a importância dessa intervenção, essa questão de fazer o quanto antes, né? E por que essas crianças autistas, como que vai desenvolver isso com os pais? Como que eles podem buscar ajuda? Sim. A intervenção precoce, ela deve ser feita, na verdade, o conceito é esse. Antes mesmo do diagnóstico, você deve iniciar os estímulos, as orientações que devem ser feitas. E quando eu me refiro a estímulo, não quer dizer que você tenha que marcar uma consulta, pagar uma profissional da fonoaudiologia. Você pode estimular, pessoal, é você proporcionar para aquela criança, através de músicas, é um estímulo, através de um contato físico, é um estímulo, uma brincadeira, é um estímulo, né? E eu tenho relatos, né? Relatos não, eu percebo dentro do consultório, é um caso até bem interessante. Eu estava conversando com um pai, uma mãe recentemente, e o pai assim, mas eu não tenho tempo para estimular o meu filho. E a mãe também falou, olha, mas eu também não tenho tempo para estimular o meu filho. Falei, gente, vocês estão com conceitos um pouco diferentes sobre o que é estímulo, né? E aí os pais reclamando, a criança estava muito nervosa, e a criança realmente na hora da consulta estava agitada, irritada, né? Durante a consulta, a gente conversando muito tempo e tal, aquele lugar mais apertadinho. E aí durante a consulta, eu falando justamente sobre a questão do estímulo, aí o pai tira uma escovinha, que as pessoas às vezes mais simples, elas usam aquela escovinha no bolso para aquela de mão, aquela né? de mão, Eu acho, inclusive, muito legal. Bom, o pai foi tirar aquela escovinha e aí, de repente, ele passou no cabelo durante a consulta e a criança meio que olhou assim pra ele foi e passou na cabeça da criança. Gente, a criança quase que amoleceu toda, assim, só dele passar na cabecinha dela. Legal. E aí, na hora, eu falei, olha aí, pai, isso é um estímulo. Estímulo, né? Então, ele falou, caramba, né? Parece que naquela hora ele caiu uma ficha que ele falou, poxa, quanta oportunidade que eu tô perdendo. Nossa, eu até arrepio. É muito legal isso, né? Porque assim, você acha que você tem que sentar, que tem que brincar, e muitas às vezes vem da o simplicidade pode ali, ser né? dado Do hábito, de formas muito exatamente, simples. pessoal. Do hábito ali do pai, da mania do pai. E aí eu hoje coloco essa missão pros pais. Falo, olha, você vai tirar 1 hora do seu dia, você pai, separadamente de você, mãe, 1 hora do seu dia dedicado exclusivamente ao seu filho. Né? Você vai, quando tem uma rede de apoio, uma psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga já acompanhando a criança, e eu falo para cada um deles, o pai, você vai pegar o seu para casa dessa semana com a psicóloga, mãe, você vai pegar o seu para casa da semana com a psicóloga. Porque a ideia, né, de estímulos, inclusive são conceitos da ciência ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que é a área, né, é uma ciência que tem várias comprovações científicas que realmente são eficazes nas intervenções na criança autista. Eles colocam ali que a criança tem que ser estimulada pelo menos 20 horas por semana. E parece muita coisa. E realmente é muita coisa. Se você não tiver um pai e uma mãe dedicados, você vai colocar a criança nas terapias. As terapias, 50 minutos, vamos colocar arredondando para 1 hora. Psicólogo, fonoterapeuta ocupacional, 1 hora de cada, dão 3 horas por semana. Poxa, como é que eu vou chegar em 20? Aí você coloca o pai e a mãe, cada um deles para fazer 1 hora por dia de estímulo com a criança, então já vai dar 7 horas de cada um, 14, já dão quase 20 horas, já tem 17 horas de estímulo. Se essa criança ainda estiver fazendo uma natação, poxa, então você está realmente proporcionando para o seu filho pelo menos 20 horas de estímulo por semana, que é um número, assim, bastante expressivo. Em relação às terapias, né, da questão da estimulação precoce, é isso. Você deve iniciar tudo isso que eu estou falando mesmo antes de ter um diagnóstico. Porque, poxa, qual é o mal que você vai trazer para uma criança de você estimulá-la? Qualquer criança estimulada vai se desenvolver melhor, né? Eu fiz um simpósio em abril desse ano, na minha cidade, Conselheiro Lafayette, sobre autismo. E aí, eu assistindo a palestra do colega sobre terapia ocupacional, falei, gente, eu acho que todo ser humano deveria fazer terapia ocupacional. Porque desenvolve muitas habilidades que muitas vezes a gente poderia estar assim... Já deveria crescer fazendo terapia ocupacional. Calendário escolar, né? Devia fazer parte sim. Porque esses estímulos que são ali aplicados desenvolvem inúmeras questões de aprendizagem, questões cognitivas, de comunicação, coordenação motora. E que realmente o ambiente ali, né, enriquecido desde muito cedo, você vai proporcionar só questões positivas para o seu filho. Não tem jeito de trazer nenhum prejuízo para ele. Inclusive, tem recentemente um tema polêmico, né, que foi levado aí ao Congresso, uma associação de pessoas
responsáveis por pessoas autistas, que levou ao Congresso a questão da ciência aba, como se estivesse condenando e comparando o regime manicomial. Poxa, quem conhece ali na prática, né? Eu não sou aquela pessoa que vai falar assim, é obrigatório que seja utilizada a ciência aba. Eu acho que ela tem seus embasamentos científicos e tem as suas indicações, mas assim, é uma ferramenta muito valiosa e que não deveria ter esse tipo de conceito errado a respeito. Porque quando ela é aplicada da maneira correta e personalizada, né? Porque todas essas terapias, as pessoas às vezes têm essa percepção, quanto mais terapia, melhor. Não. Entendi. Eu atendo crianças muitas vezes que os pais estão fazendo várias terapias que falam, olha, eu acho que para esse momento... Essa não condiz, né? Não está sendo, não é necessário. Vamos tentar priorizar aquela que está mais direcionada para o seu filho nesse momento. É importante a gente também ter essa percepção, né? E dessas terapias todas, quais são as mais indicadas? Dos profissionais, assim, é terapia ocupacional? No primeiro momento, na primeira fase do diagnóstico, dentro da ciência aba, tem o método de Denver. Para as crianças menores, é uma indicação muito importante, muito interessante. Claro que tem profissionais que podem pensar de forma diferente, tá? Mas eu estou passando aqui a minha percepção. Fonoaudiologia, que é ali a criança que está com aquela dificuldade com a comunicação. Quanto mais cedo for feita a intervenção com a fonoaudiologia, é muito importante. Terapia ocupacional. Isso realmente é o mais, nesse primeiro momento, é o que a gente vai recomendar. Então, elas devem ser aplicadas, né, buscadas assim que os pais percebem que tem algo diferente. Eu não preciso ir no neuro para depois começar as terapias, pelo que eu entendi. Sim. Na verdade, eu queria dar esse recado. Não esperem a consulta do neuropediatra, pai, mãe de autista. Você tem que buscar assim que você tiver uma suspeita. Lembre-se que as terapias não vão prejudicar o seu filho. E as listas de espera para consulta com o neuropediatra, se eu for somar com as listas de espera das consultas das terapias, você vai perder 1 ano esperando ter um diagnóstico, depois conseguir vaga com as terapias. Então, é um tempo precioso que está sendo perdido e que você realmente está deixando de investir naquilo que é importante para o seu filho.